Olá, obrigado por estar aqui. Nós estamos envolvidos por uma pequena série de sermões baseada nas orações do apóstolo Paulo pela igreja. E a nossa oração é para que o Senhor use esse sermão para aprofundar o teu conhecimento, aumentando a tua fé e o teu amor por Jesus. Além disso, seria fantástico se você nos procurasse, querendo conhecer ainda mais a respeito de tudo isso. Deus te abençoe. Sabe que eu acho que não é novidade para os mais próximos, e agora não será novidade mais para nenhum de vocês, que se existe uma pessoa que não nasceu para trabalhos manuais em casa, eis-me aqui. Eu acho assim, eu estava pensando numa lista de empregos assim, e eu falei, em último lugar eu acho que eu seria um marido de aluguel, porque eu não presto para esse negócio. Em penúltimo seria pastor, mas a ironia do destino, do próprio Deus me colocou aqui, até agora não estou entendendo muito bem, mas vamos continuar. Porque se existe uma coisa assim que é assombrosa, é a minha incapacidade de montar móveis, de furar parede. Aliás, se você percebeu, eu acho que não, mas eu estou com um band-aid no dedo aqui, porque eu falei assim, a gente vai colocar o logo da igreja na porta aí, porque se você for reparar, aliás, se você já reparou isso, o Senhor está te chamando para o serviço. Que a gente tem duas portas ali e uma tinha uma tira branca escrita Igreja Presbiteriana Conservadora. Alguém tinha percebido isso? Droga. Cara, eu sou muito detalhista e muito estético. E aí eu tirei, porque tinha uma porta, tinha a outra não. E eu olhava daqui, eu ficava incomodado com aquilo ali, porque eu tenho toque. Aí eu falei, beleza, vou tirar. Conversei com o vizinho aqui, com o Bruno. Falei, Bruno, como é que eu posso tirar esse adesivo que, assim, eu acho que foi um anjo do Senhor que colocou aqui, porque não é possível, não sai. Ele fala, pega uma gilete, esquenta, e aí você vai esquentando o adesivo e vai tirando. Falei, beleza. Eu peguei a gilete, eu esquentei. No que eu fiz assim, adivinha? Cortei o dedo. Aliás, se você dá uma reparada aí, deve ter sangue aonde você está aí. Esse lugar agora está banhado do meu sangue aqui nessa igreja, porque assim, corte de gilete é pior do que vidro. Aliás, eu estraguei um pano lá atrás, viu, Saf? Tem um pano cheio de sangue que é meu. Um pano sujo que eu limpei o dedo, mas esse aí fica para um outro momento. Porque eu não tenho jeito, essas coisas assim, não é brincadeira, não é exagero. A última, a gente comprou um rack para a televisão. E aí, vai pagar alguém? Lógico que não, se você pagar alguém vai ficar mais caro do que o rack. Vou montar, Tuane falou. Eu falei, não. Pela primeira vez eu vou tentar montar. Porque o meu problema é que eu sou estabanado, eu sou grosso e eu também sou impaciente. Eu sou estabanado assim porque, não sei, não dá. Aí eu sou grosso porque eu sou grosso com as coisas, assim. Eu não consigo ser, hack, deixa eu te montar. Eu já pego, já lascou uma parte. Eu sou meio ignorante. E impaciente porque assim, não deu certo, eu pego e jogo no chão, mas aí é um problema que eu tenho com ira. Mas eu tenho isso mesmo, eu não tenho paciência. Deu errado, jogo no chão para quebrar, para eu poder jogar fora. Porque se eu não quebrar, eu não consigo jogar fora. Eu falo, vou usar para alguma coisa. Nunca usa. E aí, no meio de toda essa coisa, o que me assusta muito nessa minha incapacidade de fazer serviços manuais em casa é essa coisa de que eu tenho uma caixa de ferramenta. E mesmo tendo uma caixa de ferramenta com as minhas ferramentas bonitinhas, menos a parafusadeira, que geralmente eu pego do Léo, eu tenho a caixa de ferramenta, mas eu não uso, porque eu não consigo usar. E quem usa é a Tuane. Tanto que quando eu peguei esse rack, eu falei para ela, não toque aqui, porque eu montarei. Pela primeira vez na minha vida, eu falei, eu consegui. Quando eu olhei, eu tinha montado invertido. Esses compensados, o pessoal é tão preguiçoso que eles só deixam a parte bonita e a parte que não aparece é aquela parte que fica a cor de madeira mesmo. Quando eu olhei, estava só a cor de madeira. Eu falei, Tuane, mandaram errado essa peça aqui. Falou, não mandaram errado, é porque era a parte de baixo e você colocou em cima. E eu falei, e agora? Porque você sabe que compensado, você montou uma vez, você depois só desmonta para jogar fora. Falei, não, mas eu tenho dignidade, eu vou montar. E aí eu percebi que quando eu inverti, então, os tampões, a parte de baixo era só para parafusar. O que o ignorante fez? Peguei 8 pregos, martelei tudo.
qual que foi o problema? Na hora que eu subi a madeira, cheia de buraco. Qual foi a solução? Não. Peguei uns adesivinhos que tinha vindo da cor do negócio, coloquei nos buracos, fechou. Ninguém vê quando vai lá em casa. Ou vê, mas não comenta. Aonde que eu quero chegar? É muito triste você ter uma caixa de ferramenta, mas você não conseguir usar ela. Principalmente quando é uma caixa de ferramenta bonita, que você lembra de cada história, de cada ferramenta que você colocou ali. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto de quando eu estava lendo Colossenses, e essa oração do apóstolo Paulo, eu acho que isso tem a ver muito com a nossa vida. Eu não vou chamar de vida cristã, porque vida cristã e a nossa vida é a mesma coisa, mas às vezes você e eu recebemos uma baita de uma caixa de ferramenta de Deus, mas a gente não se sente aptos para usar ela. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta e ele faz essa oração, eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei se você teve o privilégio de ter alguma pessoa assim na sua casa, mas quando a minha avó visitava a gente morava distante, todo dia num horário à tarde, eu já contei essa história para algum de vocês, eu passava assim e ela estava de joelhos orando na beira da minha cama. E eu nunca soube qual era a sua oração, mas eu me lembro que num determinado horário, todos os dias, eu passava e ela estava lá orando. Quando eu olhei esse texto aqui nessa semana, a sensação que eu tive foi Paulo está na minha casa, aí eu passei pela frente do quarto, a porta estava entreaberta, e eu ouvi a oração do apóstolo Paulo. Porque essa daqui é uma oração que o apóstolo Paulo faz. E ele faz para essa igreja de Colossenses, ou a igreja que estava ali na cidade de Colossos. Colossos é uma cidade que fazia parte de umas outras duas cidades ali, que tinha um rio que era muito famoso. E nesse rio, ele era muito famoso e muito útil para a época, porque era um rio que era uma rota comercial. Então, assim, era como se fosse a 25 de março da época. Você vai na 25 de março, embora não dá para ir hoje sem pelo menos 4 seguranças, mas você vai assim lá e você encontra gente do mundo inteiro. E aí a grande questão numa cidade de Colossos, você tendo uma cidade multiétnica, é que aí assim, você tem uma cultura gigante, as pessoas vêm, te ensinam, falam coisas, você... isso é verdade, coisa e tal. E começa a criar uma cultura meio pluralista, assim, uma cultura de uma junção de várias coisas. E aí o que acontece? A gente tem um cara na Bíblia chamado Epáfras, e esse cara, ele pregou aqui em Colossos. A gente não sabe basicamente nada sobre ele, só que ele pregou aqui em Colossos. E aí as pessoas começaram a se converter, e aí eles estavam reunidos agora como igreja. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que um dia, porque a abertura da carta fala isso, Paulo começa agradecendo a Deus pela vida deles, porque tem ouvido falar da fé que eles têm em Cristo Jesus, do amor que eles têm por todos os santos, por causa da esperança, de como o evangelho chegou. Então, Paulo está lidando com uma igreja verdadeira, uma igreja que creu, uma igreja que mostra que creu, uma igreja assim que tem sustentado aquilo que tem acreditado. Mas o problema foi viver em Colossos, porque assim... começou a entrar algumas pessoas na igreja, alguns mestres, e esses mestres começaram a dar uma resposta diferente do que é o evangelho. Por exemplo, algumas pessoas entraram nessa igreja e começaram a falar assim, você precisa, por exemplo, se abdicar de comer algumas coisas. Porque se você se deixar de comer algumas coisas, você vai alcançar uma espiritualidade mais plena. Os anjos, as estrelas, alguns rituais, tem algumas coisas que você tem que começar a observar, porque isso vai te dar uma espiritualidade maior, uma coisa assim mais profunda. E aí... talvez o Epáfras visitou Paulo lá na prisão, possivelmente em Roma, e o Epáfras falou assim, Paulo, a igreja está bem, mas não,
Porque a igreja continua crendo no evangelho, mas está chegando gente lá e está pregando uma coisa meio religiosa, assim, opressiva. Porque está falando, beleza, vocês creem nisso, mas assim, vocês têm que fazer algumas coisas. O Paulo ouviu aquilo, pegou a sua caneta e começou a escrever dizendo, viu, cuidado. Cuidado, porque algumas pessoas estão entrando na igreja e estão dizendo assim, para você alcançar assim, uma coisa mais profunda, você tem que fazer isso pelos teus próprios esforços. Olha só, para você encontrar uma coisa mais profunda espiritualmente, você tem que seguir algumas regras. E aí o Paulo escreve dizendo, não. Para vocês experimentarem uma coisa mais profunda, vocês precisam de uma única coisa: conhecer mais a Deus. Porque essa é a nossa tendência. Em resposta a esse vazio de Deus que a gente sente na nossa alma, a gente tem assim, eu gosto de brincar dramaticamente, umas 70% das igrejas evangélicas hoje, elas querem te vender alguma coisa como um conjunto de regras para você ser aceito por Deus. Isso é a mesma coisa que estava acontecendo em Colossos, nessa igreja. E o apóstolo Paulo escreve dizendo, não é sobre cumprir regras, não é sobre deixar de comer algumas coisas, de fazer alguns rituais, não é nada disso, é só sobre você se debruçar sobre quem Deus é, para você ir mais além. Então o que Paulo está chamando essa igreja aqui a fazer é o seguinte: vocês já têm a caixa de ferramenta. Para com essa coisa de ficar colando adesivo, de deixar para a Tuane fazer as coisas, porque é você quem tem que fazer. Porque a maneira como Deus cuida ou trata o nosso coração e a nossa vida é um Deus que Ele termina o que começa. E não é um Deus que chega assim e diz, Rodrigo, está aqui a tua caixa de ferramenta, agora se vira. Não. Paulo olha para a gente e diz, o Senhor, Ele nos dá a caixa de ferramenta, Ele nos dá a roupa de serviço, Ele nos dá habilidades. Então assim, se joga nisso daí, se joga em Deus, porque é em Deus quem você vai achar esse vigor que você precisa para você ir além e sair desse estado de letargia, sair desse estado de indiferença, sair desse estado, me permita dizer, entedioso. Porque é aqui aonde eu quero entrar com vocês. Às vezes, na nossa rotina e na nossa vida, a gente vai seguindo e cada um de vocês aqui teve picos altíssimos de uma vida com Deus. Mas a gente vai oscilando. E às vezes a gente dá uma oscilada para baixo, aonde a nossa vida está entediada. E a gente acha que isso é o suficiente, mas não é. Não é. E aí, às vezes, a gente acha que precisa ouvir alguém dando um conjunto de regras para a gente se encontrar onde tem que se encontrar. E é aí onde muitas igrejas vêm e começam a dominar vocês. É aí onde muitas igrejas vêm e começam a fazer um contraste, porque... Deixa eu dizer isso para vocês de uma maneira muito carinhosa. Eu já vi igreja dizer assim, a gente precisa encher a agenda deles, porque senão eles não vão ficar aqui. Eu acho que isso daí é uma coisa bem complicada, embora às vezes de fora é difícil julgar, porque você está dizendo assim, essas pessoas precisam ser dominadas, porque não é um começo, não é um período, é um estilo de igreja. Essas pessoas precisam ser dominadas, porque elas não conseguem viver uma vida de liberdade saudável em Cristo. E é aqui que a gente entra como uma igreja aqui no Carrão, porque a gente não tem um perfil de dominadores. Muito pelo contrário. A gente, às vezes, foi até chamado de muita liberdade. Mas não é muita liberdade que é o problema. O problema é como a gente lida com esses dois extremos. E é aí que o apóstolo Paulo, então, escreve uma carta altamente pastoral para dizer assim, esse é o caminho para vocês encontrarem verdadeira vida
vocês que estão sentindo sede e fome de uma vida profunda com Deus. Então, vamos abrir o nosso texto aí, vamos começar a ler no verso 9, onde ele começa dizendo assim: é o desejo de Paulo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você vê que cartas pastorais, elas são bem diferentes das narrativas que geralmente a gente lê aqui. Porque aqui são palavras assim que você fala, meu Deus, é uma enxurrada de informação. Mas o que Paulo deseja é que vocês sejam cheios do pleno conhecimento para saber viver e responder sabiamente aos embates que acontecem do lado de fora de você, mas que às vezes também acontecem do lado de dentro de você. Deixa eu resumir isso da seguinte maneira. Eu acho que cada um de nós aqui já chegou um momento da vida que a gente falou assim: caramba, Rodrigo, eu queria tanto saber a vontade de Deus para isso. A gente meio que cresceu numa estrutura religiosa brasileira, que a gente aprendeu que existe uma vontade de Deus assim para determinada coisa. E às vezes a gente fica angustiado porque na nossa mente a gente acha que existe a opção certa e a opção errada. A opção em que Deus fala assim, essa é a minha vontade, e a opção que Deus fala, não, essa não é a minha vontade. E aí, sei lá, caso não caso, namoro ou não namoro, continuo em emprego ou continuo, entro nisso ou não entro, compro ou não compro, vendo ou não vendo. E a gente às vezes vive esse dilema porque isso é a vida real. E a gente fala assim, Deus, estou aqui diante do Senhor porque eu quero saber, é para eu fazer isso ou não? Qual decisão eu tomo? E talvez o que é mais frustrante para a gente é que geralmente Deus fica em alto silêncio. E você fala assim, Deus, Senhor, está aí? Uma resposta, um sinal. Eu não vou entrar nisso hoje, mas cuidado com esses sinais, porque o negócio dá muito ruim às vezes. Mas a gente fica, Deus, que decisão tomar? E a grande verdade é que às vezes a gente começa a viver isso de uma maneira não saudável. Porque a gente começa a pirar. Como eu já tive gente sentada comigo ali na sala, no gabinete pastoral, que fala assim, Rodrigo, eu estou pirando sobre a vontade de Deus. E eu falo, calma, não é assim que funciona. Você não é um boneco, um robô de Deus. Pelo contrário, o Senhor te fez a sua imagem e semelhança, um ser pensante, para que você tome decisões. Porque o grande problema, às vezes, desse embate que a gente tem da vontade de Deus, é que a gente gostaria quase como se Deus desse um trailer da nossa vida. Quase como se Deus dissesse, não, Rodrigo, pode tomar essa decisão que vai dar tudo certo. No final, se você for pensar, o que a gente quer mesmo é o controle. É saber que Deus vai fazer dar certo. E aí, esse é um texto que quando eu olho para ele, eu falo, meu Deus do céu. Paulo está orando, dizendo, a minha oração é para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E quando Paulo olha para isso e ora por isso, ele olha para a gente e diz, viu, eu acho que vocês não estão entendendo, porque ele não vai entrar nessas nossas questões de vontade de Deus, muito pelo contrário. Porque se eu fosse Paulo, eu ia falar assim, viu, eu oro para que vocês aprendam a vontade de Deus, ponto. E eu ia dizer assim, então detalhe também, cuidado com essa coisa de pensar que só existe duas vontades em Deus. Cuidado, porque não é assim que funciona. Porque sabe o que funciona? É você aprender que conhecer a vontade de Deus é conhecer o próprio Deus. Espera aí, Rodrigo, repete. Quando o apóstolo Paulo diz, a minha oração é para que vocês tenham um pleno conhecimento da vontade de Deus, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu oro para que vocês conheçam a Deus. Porque não se trata de olhar, Deus, será que hoje eu visto a camiseta azul ou a camiseta preta? E às vezes Deus olha para a gente e diz, Rodrigo, o que você quiser.
mas conheça a Deus. A minha oração é para que vocês conheçam a Deus. Porque conhecer a Deus é conhecer o que você tem que fazer. E quando você conhece a Deus, você se encontra com Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, com a capacidade da gente pensar e tomar decisões. Então, a oração do apóstolo Paulo é uma oração onde ele diz assim: Deus espera que você cresça no conhecimento dele. Não é sobre saber o que tomar as decisões, mas é conhecer a Deus. E aí você fala assim: ok, Rodrigo, eu quero conhecer a Deus. Por onde eu começo? Por esse livro. Começa por esse livro. Porque esse é um livro que foi escrito, conforme o próprio Paulo fala em 2 Timóteo, que esse livro foi escrito, foi soprado por Deus para mim e para você, sendo útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa instrução na justiça. Tá, Rodrigo, beleza, eu conheci esse livro. Mas às vezes eu procuro algumas respostas que aqui não tem. Porque não é um livro sobre respostas, é um livro sobre conhecer a Deus e viver a tua vida nessa justiça que Ele nos convida a viver. Então é como se o Paulo estivesse dizendo assim: eu oro para que vocês aprendam mais de Deus, porque Paulo sabe que talvez essa é a última coisa da nossa lista de desejos. A gente tem vontade de muitas coisas. A gente pede muitas coisas a Deus. E não é errado pedir. Mas eu fico me perguntando, quantos aqui oraram dizendo assim: Deus, eu quero conhecer mais o Senhor. Eu tenho, toda segunda-feira, eu tenho ido lá naquela igreja que a gente vai lá para contribuir com o pessoal. E a gente tem, eu tenho dado uma matéria lá que chama Aliança. São as 7 alianças que Deus fez no Antigo Testamento. Alguém sabe sobre isso? Não, acho que não. A aliança da criação, a aliança do Jardim do Éden, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi e a aliança com Cristo. E essa é uma matéria que, se você está aí ouvindo assim, você fala: não parece um negócio muito, muito legal não, muito animador não. E uma menina chegou para mim e ela falou assim: Rodrigo, eu estou tão feliz com essa matéria, porque a minha oração no começo do ano foi: Deus, eu quero conhecer o Senhor mais profundamente. E quando essa matéria veio, e a gente vai caminhando em cada aliança, em cada semana, uma dessas alianças, eu tenho conhecido tanto a Deus, isso tem me fortalecido tanto. E eu olhei para ela e falei assim: cara, eu não sei nem o que falar, porque você está onde todo mundo de nós deveríamos estar, em querer conhecer ainda mais esse Deus, em querer se aprofundar ainda mais nesse Deus. Porque, na verdade, a gente está mais preocupado em conhecer o que esse Deus pode fazer por mim, e de preferência bem, para o bom. Mas fala assim: Pai, eu quero conhecer quem o Senhor é. É a oração que o apóstolo Paulo faz. E aqui eu vejo o coração desse homem. O apóstolo Paulo, missionário gigante, abre igreja, pregador, apanha, continua indo, ousado. Mas esse homem é um homem de oração. E esse homem mostra o tipo de prioridade que está no seu coração. Deus, eu oro para que a igreja conheça mais o Senhor. Então veja que a oração de Paulo é uma oração que nos convida a ir além. E talvez o maior problema que a gente tenha hoje nas nossas igrejas, de uma maneira geral, é que a gente conhece pouco a Deus. Conhece pouco a Deus. E Paulo ora então por essa igreja, dizendo: eu oro para que vocês aprendam sobre Deus, porque aprendendo sobre Deus, vocês terão sabedoria, ou seja, vocês saberão viver a vida, e entendimento espiritual, ou seja, vocês saberão responder os desafios que estão aí fora. Veja que coisa linda. Rodrigo, eu tenho dúvidas sobre que decisões tomar. Ora para conhecer a Deus e busque conhecer a Deus por esse livro, porque daí você sabe, vai aprender a viver, e a tua mente vai saber tomar as decisões e respostas certas no tempo certo, para o lugar certo, para a direção certa. Só que aí ele continua, olha só comigo o verso 10. Porque no verso 9 ele diz: você tem que conhecer a vontade de Deus.
E aí no verso 10 ele começa dizendo assim: e isso para quê? Ou seja, você conhece a Deus, mas não é um conhecimento que você fala assim, nossa, estou tão feliz, assim, estou cheio de informação aqui na minha mente. Não, não é só isso. A prática do conhecimento de Deus está no verso 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ou seja, você conhece a Deus, você é instruído, você é repreendido, você é corrigido no Senhor, você é ensinado para quê? Para a vida prática. Então isso também é maravilhoso, porque assim, essas pessoas que estavam entrando aqui na igreja de Colossos, eram pessoas que tinham uma função de um entendimento assim, de que a cultura grega estava começando a formatar o pensamento deles. E aí, só para você ter uma ideia, resumidamente, é como se essa cultura que estava invadindo essa igreja dissesse assim, não se preocupa tanto com o corpo físico, porque o que importa é o teu espiritual. Não se preocupa tanto com o mundo material, o que importa é o que não é material, é o espiritual. E aí o apóstolo Paulo então escreve essa carta dizendo, cuidado, porque às vezes a nossa tendência é começar a criar essa coisa assim de que, não, assim, eu faço a minha oração, eu só leio a minha Bíblia, mas assim, não vai para a rua, sabe? Não vai pelo que você anda, na tua maneira de tratar a família, no emprego, com você mesmo, com os teus vizinhos, cai comunidade com a igreja, essa coisa assim, você só isola essa coisa da espiritualidade numa área do teu ser, mas isso não é trazido para a vida. Então você vê que quando a gente não conhece a Deus, a gente vai se perdendo nessa caminhada da vida. E o apóstolo Paulo diz, para você entender a caminhada, você tem que conhecer a Deus. Então, grande parte dos nossos problemas não é social, não é cultural, é teológico. Porque a gente conhece pouco a Deus. A gente começa a achar que conhecer a Deus não é tão fascinante assim. E aí, então, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou dar 4 marcas de alguém que conhece a Deus. Eu vou mostrar para vocês de uma maneira prática o que significa conhecer a Deus. E aí, leia comigo, a primeira coisa que ele diz: viver de uma maneira digna do Senhor, para que tudo possa agradá-lo. E olha só a primeira coisa: frutificando em toda boa obra. Essa é a primeira coisa que Paulo fala. Você quer ver se você tem tido uma vida plena? Tudo que você faz está gerando frutos? Rodrigo, eu acho que não. Não se preocupe tanto, porque frutos é um processo. Mas de alguma maneira você tem que estar envolvido por esse processo. E aí quando ele fala frutificando em toda boa obra, não é uma coisa isolada aqui ou lá. É sobre quem você é, sobre tudo que você é, o que você toca, o que você faz, quem você é. Então ele diz, quando o evangelho chega e começa a tocar numa vida e o amor de Deus começa a reinar no teu coração, a primeira coisa que você vai ver é Deus trabalhando. Então se você não vê Deus trabalhando e frutificando em toda boa obra, tem alguma coisa errada. Mas ele continua dizendo que além de ser frutificando para toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, o teu coração, os teus motivos, os teus apetites, o teu comportamento, os teus sonhos, a tua agenda. Quando você vai conhecendo a Deus, tudo que você sonha, pensa, faz, age, planeja, vai sendo alterado por esse Deus. Porque ele vai dizendo, viu, tem coisa melhor nesse caminho aqui. Então, é maravilhoso pensar que você vai crescendo e você vai vivendo, e conforme você vai vivendo, você vai crescendo. Ou seja, você nunca chega num estágio final. Deus, obrigado, assim, porque eu cheguei já num tempo, eu nem preciso ler a Bíblia, mas já sei de cor. Não, ninguém chega nesse lugar. E esse crescimento que Paulo diz é um crescimento que vai
vai sendo cada vez gerado conforme você pratica. E não é à toa que geralmente quem não pratica não cresce. E quem não cresce não pratica. Olha que maluco. Porque Paulo diz, estagnou. Está infeliz, está no tédio, está distante do Senhor. Mas ele vai um pouquinho além. Olha a terceira coisa que ele diz. Mais do que isso, também sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Perseverança, palavrinha mais difícil da gente engolir. Graça de suportar. Conseguir suportar um peso que está nos esmagando. Paciência, mesmo sendo provocado, continuar de uma maneira longânima, pacientemente, trilhando o caminho. Ou seja, um fruto de uma vida plena é caracterizado por uma pessoa que consegue suportar tensões, e detalhe importantíssimo, com alegria. Porque não é só aquela coisa assim, vai chutando tudo. Não, estou suportando, mas do meu jeito. Não. Suportando com alegria. Com uma realização de dizer assim, Deus, o Senhor é a minha força. Mas aí ele termina com esse quarto ponto. Com o quê? Dando graças ao Pai. Sendo grato a Deus, ao Pai. Mesmo diante das dificuldades. Então veja só. Frutificar, crescer, fortalecer e agradecer. Essas 4 imagens têm que trazer uma coisa muito, muito clara para você. Essas 4 imagens é como se fosse uma antítese do Éden. Quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram lá atrás, eles estavam nesse ambiente onde eles deveriam multiplicar, onde eles deveriam dominar, onde eles deveriam se fortalecer em Deus, e eles deveriam ser gratos ao Pai. E lá no Éden, o que eles fazem? Eles se multiplicam, eles dominam, mas eles não se fortalecem, eles ouvem a serpente. A serpente diz, se vocês comerem desse fruto, esse fruto vai dar uma autonomia para vocês que Deus nem vai precisar mais estar aí. Eles comem do fruto, o Senhor olha e diz, o que vocês fizeram? E eles dizem, a gente fez isso mesmo. E aí há essa ruptura entre o homem e Deus. E aí já não há mais gratidão, muito pelo contrário. E aí esse é um texto, então, onde o apóstolo Paulo está dizendo o quê? E aqui que está a minha grande questão com você nessa noite. O apóstolo Paulo está dizendo assim, todos nós que temos uma caixa de ferramenta, a gente tem tudo necessário para usar essas ferramentas. Não há ninguém aqui que possa ser como o Rodrigo, que olha e diz, Deus, obrigado pela minha caixinha de ferramenta, eu gosto de cada uma delas, mas eu não sou apto. Não. Porque quando Paulo faz essa pequena lista, ele está dizendo, você e eu somos uma nova criação. Não é à toa que no capítulo 1, no verso 15, que a gente leu no começo, o Senhor diz assim, ou Paulo diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, e olha só, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus. Jesus é o primogênito, é o primeiro da criação. Que criação é essa? Dessa nova criação. Dessa nova criação que são os redimidos, os perdoados no sangue de Jesus. Então o que Paulo aqui no fundo está dizendo é, nós somos essa nova criação. Então no resumo disso ele está dizendo, tudo que a gente tem que buscar já é nosso. Você não tem que entrar pelo caminho da religiosidade, de buscar, de fazer, de cumprir algumas regrinhas, de algumas coisinhas assim, pegar isso, pegar ali. Não, não. Você só precisa conhecer a Deus. Você não precisa de nada de fora. Você já tem tudo o que você precisa em Deus. Só que aí ele termina com uma coisa que é onde eu termino também, no final dessa oração. Porque ele diz assim, então tudo isso aconteceu com vocês, ser gratos ao Pai, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Essa palavrinha dignos
é a palavrinha que você tem que grifar aí, porque essa palavrinha está dizendo que em Cristo nós nos tornamos qualificados para participar desse reino de Deus. Qualificados. Tá, mas a gente não era? Não. Pelo nosso pecado, nós nos tornamos desqualificados de participar desse reino de Deus. Então isso daqui tem que ser algo que traga esperança no teu coração nesse momento. Porque se você está aqui nessa noite e você olha para a tua vida e diz: Rodrigo, não sei, não estou entendendo aonde eu estou, mas não estou bem, não está legal. Esse é um texto que diz assim: você não precisa tentar ser aceito por Deus, porque você já foi aceito por Deus. Você já foi qualificado para estar. Jesus, na verdade, Ele está nos trazendo de volta para casa da onde a gente deveria estar. E Ele está trazendo com essas boas notícias de que pode mudar todas as coisas. Porque quando o texto continua, ele diz assim no verso 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Olha essa palavra, Ele nos resgatou. Essa palavra resgate tem a ver com o êxodo. Olha o tanto de informação que eu estou te dando. E eu espero muito que você esteja chegando aonde Paulo está nos convidando a chegar. Porque isso é maturidade, é conhecer a Deus, é conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. E ele está dizendo: vocês foram resgatados, comprados pelo sangue de volta. Vocês que estavam sendo oprimidos, vocês que estavam sendo escravizados pelo pecado, agora não, vocês foram trazidos, vocês foram resgatados. E ele usa essa palavra, e ele nos transportou. Ele nos tirou do império das trevas, e o império é essa coisa que domina. O império é essa coisa que impõe. E ele diz: mas agora não, vocês foram tirados desse império ditador, maligno, e agora vocês podem trilhar esse caminho do reino do amor que nos constrange. Então veja só o que a gente tem aqui nessa noite. Palavras que Paulo começa dizendo: por essa razão eu estou orando por vocês para que vocês conheçam mais a Deus. E aí ele diz: isso são as marcas de uma vida plena. E ele termina dizendo: porque não dá para vocês não conhecerem a Deus. Porque vocês já têm tudo o que precisa, vocês já foram transportados, vocês foram mudados, vocês estão num outro patamar. Eu sempre gosto de pensar, e é assim, para mim é impossível olhar para isso aqui e não lembrar daquele exemplo de uma planta. De uma planta que está enraizada, que está ali já pronta no seu espaço, na sua terra. E aí, de repente, essa planta ela é tirada dali e ela é levada para um outro lugar. E aí, quando levada para esse outro lugar, você não precisa ser especialista, mas pode ser bem ruim, porque lá em casa a gente olha para a planta e a planta já morre. Quando você coloca ela no outro vaso, geralmente ela começa a querer morrer. Pelo menos lá em casa acontece isso. Ela olha para mim, eu olho para ela, ela olha para mim, ela começa a murchar. Eu falo: não pode morrer, eu coloquei você num vaso mais bonito, como é que você vai morrer? E geralmente morre. Mas aqui Paulo está dizendo: vocês foram transportados para um novo terreno, e por mais que às vezes você vai ter que se adaptar, vai começar a secar, mas você vai florescer. Porque é um novo terreno que não é dominado pelo mal, mas é dominado pelo amor. Então, o meu apelo para você aqui nessa noite é: como é que você pode querer continuar vivendo no império das trevas, sendo dominado, criando uma vida de tédio, sem experiências com Deus, sem conhecer a Deus? Como é que você acha que vai continuar vivendo com isso e feliz? Não dá. E não adianta você tentar aprender um conjunto de regras, começar a trazer algumas coisas para tentar crescer mais, porque o antídoto é simples: conheça mais a Deus, se interesse mais por Deus, se aprofunde mais em Deus, descubra o que esse livro pode começar a transformar as diversas áreas da tua vida. Porque quando Paulo escreve esses versos aqui para a gente, o Paulo, para mim, ele está fazendo uma única coisa: tentando incendiar o nosso coração.
ele está escrevendo essas palavras para dizer assim, ó, aprenda uma coisa. Você só consegue se tornar mais parecido com aquilo que você fascina. Se você se fascinar por quem Deus é, você vai ser parecido com Ele. Porque a grande verdade é que a gente é parecido com muitas coisas que a gente fica fascinado. E aí eu te pergunto, o que te fascina? Olhar para esse livro é uma coisa que você fica fascinado? Quando você fala, vou à igreja, você fica assim, caramba, o que vai ser dito? O que vai ser ensinado? Nossa, o pessoal está fazendo escola de discípulos terça-noite. Caramba, o que está sendo ensinado? Reunião de oração, salmos, caramba, eu quero me ver nesse salmo. Te interessa? Escola dominical. Poxa, que oportunidade de aprender um pouquinho. Porque não são essas coisas em si, não se iluda, porque eu não me iludo. Essas coisas que a gente vai fazendo aqui não são um fim em si mesmo. A grande verdade é que as coisas que a gente vai fazendo aqui na nossa igreja é só uma oportunidade para a gente tomar um café depois. Estou revelando o maior segredo da sua vida aqui. Então é interessantíssimo perceber que as pessoas que visitam a gente, que estão em várias coisas, são as que eu mais me encontro. Porque são as mais que falam, Rodrigo, você falou que lá não entendi nada. Eu falei, amém. Alguém teve a sinceridade de falar. Mas então vamos sentar aqui e vamos conversar sobre isso. Isso aqui tudo é só uma desculpa para a gente depois sentar e tomar um café para aprofundar ainda mais o que precisa ser aprofundado. Mas o grande problema é, será que o Evangelho não envelheceu para você? E você olha para tudo isso e não está na tua lista de interesse? Será que você não está procurando por algumas outras coisas que você acha que vão substituir você conhecer a esse Deus que te ama, e no final das contas essas outras coisas às vezes podem trazer um certo alívio para você, mas não vai encher esse buraco, não vai encher esse estado desesperador de uma vida vazia de Deus. Alguns anos atrás, perguntaram para um estudioso bíblico, e perguntaram assim para ele, para você, qual é a maior contribuição da fé cristã? Qual a maior contribuição da fé cristã? E ele basicamente respondeu assim, para mim, a maior contribuição da fé cristã é a graça, o amor e a entrega de Deus. E a gente fala assim, nossa, que resposta simples. A graça, o amor e a entrega de Deus. Mas isso é maravilhoso, porque a graça, o amor e a entrega de Deus não depende do que a gente faz, não depende da nossa performance, não depende do que a gente é, depende só do próprio Deus. E aí a grande notícia para mim e para você nessa noite é que Deus já deu uma baita de uma caixa de ferramenta para cada um de nós. E não adianta ficar esperando que os outros façam o que você tem que fazer. E não adianta ficar inventando um monte de desculpa que você é incapaz de fazer. Porque se Ele começou uma boa obra em você, Ele vai terminar. Agora, se Ele não terminar, é porque talvez Ele nunca começou. Então eu quero convidar você nesse momento para curvar a tua cabeça, olhar para o teu ser, olhar para quem você diz acreditar, e você começar a fazer uma autoanálise para olhar e dizer assim, que tipo de fé eu tenho? Que tipo de vida com Deus eu estou tendo? Como eu estou me relacionando com toda a boa obra que está ao meu redor? Como eu me sinto diante de tudo isso? Porque para mim o grande problema desse texto que Paulo escreve não é que eles não sabiam, mas para mim o grande problema é que eles se esquecem, porque a gente se esquece fácil dessa obra maravilhosa de Deus na nossa vida. E aí a gente começa a trilhar um monte de caminho, começa a encher os racks de um monte de adesivo para tentar tampar os buracos das bobagens que a gente fez. Mas a grande verdade é que Deus está sempre pronto para recomeçar
a nos montar na onde a gente deveria estar. Então eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar porque você já tem tudo o que precisa em Cristo, porque Ele já fez tudo. Mas o meu desafio para você nessa noite é: abra essa caixa de ferramenta. Porque eu tenho absoluta certeza que na hora que você abrir, você pode às vezes até montar uns negócios errados aí, viu? Mas o que importa é você ter essa ousadia de abrir o que tem que ser aberto. E Pai, nós estamos